Que o Senhor os abençoe enquanto família, conforme também a promessa que fizeste a eles também, meu Deus, na questão, meu Deus, familiar. Nós oramos, ó Deus, também aqui agora, comprometemos a orar por esse sonho tão grande, meu Deus, da chegada, meu Deus, de uma filha, da Sara, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Com base nas promessas que o Senhor tem feito. Amém, Deus. E nós entregamos a Ti, Senhor, também, a esta palavra que será trazida nesta noite. Que o Senhor ministre, por meio da voz do Teu servo, a cada coração aqui. E que o Senhor, meu Deus, abençoe esta igreja, abençoe cada vida que aqui vem participando desse retiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Tudo bem, gente? Que desafio que eu tô agora, hein? Tô vendo os olhinhos piaquentos. Sabe o que é um olho piaquento? Opa. É um olho que fica assim, ó. Que desafio falar com um povo cansado. Mas vamos lá, eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Amém ou não? Amém. Então cutuca quem está do seu lado, fala assim, ó, ele está animado. Pergunta assim agora, e você? Acorda aí. Aí, presta atenção, porque eu preciso que você seja os meus olhos nessa noite. Beleza? Eu preciso que você seja o meu vigia nessa noite. Se eu sou o xerife, a minha ordem eu quero todo mundo aqui como um policial. Se quem tá do seu lado cochilar, pum! Entendeu? Cochilou, cotovela. Cochilou, cotovela. Fechou? Muito bem. Queridos, nós, Suzane e eu, temos um legado que os nossos pais nos deixaram. E é muito interessante a gente parar para pensar que muitos filhos de pastores acabam se desviando do evangelho porque veem muitos pais que se dedicam ao ministério e se esquecem de se dedicar à própria família. E quando eu estava terminando o seminário, o meu TCC, minha monografia de encerramento de seminário, foi os desafios da família pastoral. Por ser filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor, primo de pastor, só não sou irmão de pastor porque não tive irmão. Mas toda a minha família é uma família de linhagem, digamos assim, pastoral. E eu tentei fugir desse negócio. E Deus me pegou pelo pé. Dininho, que o pastor Jadson citou aqui, hoje missionário em Portugal, Deus chamou Dininho para ir para o seminário, para ir para o ministério. E Dininho falou, eu só vou se o Elton for. Deus queria tanto Dininho no ministério que me chamou. Queridos, eu quero dizer que nós temos trabalhado para que Theo não perca essa linhagem que Deus tem colocado na nossa história e na nossa família. E um dia, eu acabei de pregar na nossa igreja e uma pessoa veio à frente para que eu orasse por ela. E quando eu fui orar por ela, eu chamei o Theo e falei, segura o microfone que eu vou ali embaixo orar. Quando o Theo subiu e segurou o microfone e acabou o culto, ele me disse, pai, você acredita que eu tive uma visão? Acredito, filho. Que visão foi essa? Eu me vi como um futuro pastor dessa igreja. E eu falei, louvado seja Deus, eu não estou atrapalhando aquilo que Deus quer fazer. Quando eu escrevo essa monografia, queridos, eu conheço Suzane no meu último ano de seminário. Suzane, filha de Gilson Bifano, Gilson e Beth Bifano viajando o Brasil e o mundo, falando sobre o quê? Famílias. E eu creio que Deus não une pessoas. Ele une propósitos. O meu propósito sempre foi falar às famílias. O propósito da Su, sempre para falar às famílias. E nos juntamos e temos viajado o Brasil e até para fora do Brasil para falar sobre famílias. Até que chegou um dia que a gente estava fazendo um discipulado de casais em Niterói. A gente estava na época do Laurindo, lá. E aí a gente fazendo lá alguns discipulados de casais e 2 casais muito próximos a nós anunciaram o divórcio. Casais que a gente tinha discipulado,
Casais que a gente tinha ensinado sobre casamento. Porque, meus queridos, nós dois falamos sobre casamento desde o 2º mês de casados. Um pastor doido da Tijuca me chamou para dar uma palestra de casais no auge dos meus 2 meses de casado. Eu falei, vou falar o quê? Eu falei, Deus abençoou e de lá para cá a gente não parou mais. Quando esses 2 casais anunciaram o divórcio, eu fiz o seguinte, peguei meu telefone e liguei para os 2 maridos. Quando eu liguei para os 2 maridos, nenhum dos 2 me atendeu. Eu falei, Suzane, a gente estava numa cidade pequenininha chamada Conservatória. A gente estava passando 2 dias lá de descanso. Eu sentei no banco da praça e falei, Suzane, me filma. Me achei um influencer. Sentei no banco da praça e falei, me filma. Ela falou, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou gravar um vídeo. Ela falou, vídeo sobre o quê, seu maluco? Eu falei, tudo que eu queria falar para aqueles 2 maridos, eu vou falar nesse vídeo. E eu vou mandar para eles. E eu falei os 3 motivos pelos quais eu jamais me separaria da Suzane. Mandei o vídeo para aqueles 2 e publiquei. Eu tinha 200 seguidores na época. Não é 200 mil, não. Eu tinha 200 seguidores na época. O vídeo deu 16 mil visualizações. Falei, pronto, virei celebridade. 16 mil! Eu não sabia nem o que era 1000! Queridos, nós começamos uma série no YouTube fazendo Por que não vou me separar? Toda sexta-feira a gente fazia um vídeo. Esses vídeos começaram a ser usados por igrejas para fazer ministérios de casais e usavam os nossos vídeos para discutir, até que começou um clamor na internet, nos meus 200 seguidores, pedindo para que a gente escrevesse um livro. E em 2024, nós lançamos o nosso livro, Por que não vou me separar? E a ideia do livro não só tem os 3 motivos pelos quais eu jamais separaria da Su, mas tem ali 65 dicas do que você pode fazer para você viver o felizes para sempre. Porque é possível. Eu esperava pelo menos um amém. Amém. Ah, tá. Vocês estão aí, né? Eu vou falar de novo para te dar a oportunidade para você reagir, fechou? Porque ali, além dos 3 motivos que tem, porque eu não me separaria da Suzane, tem 65 motivos ou dicas para que você que é casado viva o felizes para sempre. Amém. Que coisa linda! Como foi espontâneo esse amém! Eu amei! Amanhã a gente vai estar com os livros, então se você quiser, tem poucas unidades, estamos na última remessa do livro, né? Então, eu acho que termina aqui, nesse retiro, os livros que nós trouxemos aí. Mas vamos para o que interessa, que é o tema da palavra de hoje. O versículo já está ali, você tem como colocar aquele igual de manhã? Grandão? Obrigado. É Fernando e Fernanda? Que maravilha, gente! Sensacional. Sobrenome... É verdade? É verdade. É Fernando e Fernanda Fernandes e os filhos? Ainda não tem. Aí vão ser o quê? Não, vai ser Fernando. Ah, tá. Eu achei que ia ser Fernando Júnior. Tô brincando, gente, tô brincando. Vamos lá. Mas eu amei, viu? Foi top demais essa combinação, muito interessante. Vamos lá. Hoje de manhã falamos sobre esse pedaço do versículo que nós vamos trabalhar aqui para o retiro, que diz, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido. Uma galera veio me procurar hoje à tarde falando, pastor, achei que você ia falar de outro véu. Mas não era esse o tema da nossa palavra. Aliás, gente, que tarde maravilhosa conhecer um pouco de cada um de vocês que parou, sentou com a gente, contou um pouco da história de vocês. Que coisa linda. Pastor, quantos testemunhos a igreja tem de transformação, de vidas resgatadas por Jesus. Que maravilha que vocês continuem sendo essa igreja que resgata pessoas de um caminho do inferno para o caminho dos céus. Vocês continuem, porque eu gosto disso. Isso é muito massa. Aí, bota a próxima. Nós vamos trabalhar um pouco sobre essa segunda parte do versículo, que diz o seguinte, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Podemos ver e refletir a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Fala conosco de forma muito especial, em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu perguntar para você. Nós estamos numa era, numa geração em que muitos de nós estão andando 24 horas com um celular na mão, no bolso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui.
Quem já sentiu o celular tremer e você não estava com o celular? Olha que doideira, eu também. Olha que louco isso. Eu já senti a minha perna tremer e quando eu botei a mão, não tinha nada. Porque nós estamos numa geração que a gente está andando o tempo todo com o celular, o tempo todo com alguma mídia, alguma coisa a gente pega, já fica. Você já conversou com alguém que a pessoa tá assim pra você, ó? Sei. É mesmo, é? E você tá dizendo o seguinte, hoje eu tive um infarto na rua e a pessoa, glória a Deus, que bênção, hein? Oh, que bem, muito Deus é muito bom. Porque a pessoa não tá nem prestando muito atenção naquilo que está sendo dito. Por quê? Porque ela tá com uma mídia, ela tá com alguma coisa na mão. Botou para começar a gravar aqui? Muito obrigado, casal Fernandes. E ultimamente, pode ser que as coisas que os seus olhos estejam vendo sejam coisas relacionadas à internet. E a pergunta que eu faço, sendo internet ou não, e você não precisa responder alto, mas o que os seus olhos e a sua mente têm sido ocupadas nesse tempo? Muita gente já acorda e a primeira coisa que faz é olhar o WhatsApp, para ser mais específico. Muita gente tem visto notícias e as notícias têm pesado o coração. Gente, estamos vivendo um ano complicado. Um ano de eleições e eleições muito importantes para o nosso país. E se você é de um lado ou de outro, você está vendo um monte de coisa que pode estar te preocupando. E o que eu quero dizer é que muitas vezes nós chegamos para o culto na igreja, ou para o retiro de carnaval, ou seja, para onde for, para um lugar onde eu deveria estar vazio para me encher de Deus, a gente já chega cheio, com o coração pesado, com ansiedade, com medo, com pressa, com cobrança, com barulho, com boleto, com um monte de coisa que a gente tem visto. E um dos princípios que a gente aprende nesse texto é que quando a gente vê, a gente reflete. E aqui está um princípio, talvez escondido para alguns, que você se torna parecido com aquilo que você contempla. O objeto adorado transforma o adorador em parecido com ele. Eu vou te fazer uma comparação. Estávamos conversando hoje com um casal que está com 40 e tantos anos. 48, cadê o casal? 48 anos de casado. Aqui, ó. Dá uma olhada e vê se eles dois não se parecem. Não é interessante isso? De tanto conviver, ele até ficou mais bonito. Se tornou mais parecido. Queridos, porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que a gente contempla. E quando nós adoramos coisas sem ser o Deus único que precisa ser adorado, a gente se torna parecido com aquilo. Então, se você olha as suas contas mais do que a provisão de Deus, você se torna ansioso. Se você espera o amanhã muito mais do que o hoje, você se torna ansioso. Porque a gente se torna muito parecido com aquilo que a gente vê. Mas hoje de manhã nós falamos que ao tirar o véu, ao tirar aquilo que eu ponho como pano na frente entre mim e Deus, eu começo a ver. E agora, quando o véu cai e eu vejo, eu começo a refletir. A gente tem uma escola de inglês. E quando eu ensino inglês para um aluno, eu falo para ele o seguinte: você só vai aprender inglês de verdade se o inglês fizer parte da sua vida. Porque enquanto você não precisar do inglês para ir no banheiro, para comer, para pedir, você não vai aprender. Você precisa ser muito esforçado. Eu estou estudando italiano agora. Queridos, se eu ficar um dia sem estudar o italiano, o que acontece é que eu esqueço o que eu estudei no dia anterior.
Porque o italiano não faz parte da minha vida. E eu sou no brasiliano. Gostaram, né? Para quem não sabe, eu falei essa frase em italiano, tá? Para você que não entendeu. Vai que o Espírito traduziu para o português, você entendeu o português. Não, isso foi italiano. O que eu quero dizer, queridos, olha só, presta atenção. Se eu reflito aquilo que eu contemplo, significa, em primeiro lugar, que o meu coração pega o foco, pega a cor daquilo que eu estou focando. E Paulo diz, se o véu é removido, eu posso ver e refletir a glória de Deus. Se liga. Refletir a glória de Deus não vem de trabalho, não vem de esforço, não vem de execução. Vem de quê? Contemplação. Eu só consigo refletir a glória de Deus se eu vejo a glória de Deus todos os dias na minha vida, querido. Se você está refletindo ansiedade, é porque você está esperando algo que ainda não chegou e você está não confiando naquele que diz que basta cada dia o seu mal. O problema é que a gente está aqui pensando no que vai fazer na quinta. Quando, na verdade, eu nem sei se a quinta vai chegar. Porque o que eu tenho é o quê? É o agora. É o hoje. Por isso que Provérbios 4:23, Provérbios 4:23, vou falar 3 textos agora, beleza? Provérbios 4:23 diz o seguinte, acima de todas as coisas, guarde o seu pois ele determina o rumo da sua vida. Se o seu coração é um coração ansioso, você vai ser uma pessoa ansiosa. Se o seu coração é um coração pesado, você vai ser uma pessoa com semblante pesado. Queridos, o coração é onde e é o que nós precisamos guardar. Porque se eu não guardo, ele vai determinar quem eu sou. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e eu falei para essa pessoa, eu preciso saber o que está no coração do Theo, meu filho. E a pessoa virou para mim e fez a seguinte pergunta que eu faço para você hoje. Como é que você descobre o que está no coração do seu filho, para aqueles que têm filho? Como é que você descobre o que está no coração de alguém? Alguém chuta? Por quê? Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está? Então, como é que você descobre o que está no coração do seu vizinho? Perguntando. E às vezes não é perguntando diretamente, porque ele vai escapar. Sempre a gente tem uma cortininha de fumaça. Mas ao conversar, você começa a descobrir o que está no coração. Por isso, gente, que a Bíblia fala, confessem os seus pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Não é perdoados. Porque quem perdoa é o próprio Deus. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Mas quando eu confesso um ao outro, eu sou curado, porque o meu coração se esvazia. Tá fazendo sentido ou não? Sim. Segunda coisa, Salmo 115, a partir do versículo 4. Não, bota o 8 para mim. Salmo 115, 8. Olha que interessante aqui. Salmo 115, 8. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a... Porque a gente se torna aquilo que a gente contempla. O que eu quero dizer para você, queridos, é que se nós adoramos a um Deus vivo, a um Deus que promete uma vida abundante, nós precisamos ser pessoas vivas e que tenham vidas abundantes. Ter vida abundante significa não ter problema? Sim ou não? É claro que não. Jesus mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom? Porque eu venci o mundo, e se ele venceu, nós somos mais do que vencedores. Amém. Você está comigo ou não? Não dorme não, não dorme não. Tô quase acabando, não dorme não. Eu ensinei para vocês um negócio hoje de manhã que ninguém falou, mas tudo bem, já entendi, vocês querem que eu acabe. Obrigado, alguém pegou. Ah, meu Deus, que espontaneidade, eu tô adorando esse negócio. A terceira coisa, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 diz o seguinte, não se amoldem ou não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem, fala comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, se nós guardamos o coração e contemplamos a um Deus que diz que eu e você somos mais do que vencedores,
que eu e você não temos mais nenhuma condenação porque estamos em Cristo Jesus, se já nos apresentamos para Deus, desnudando aquilo que nós somos, com o véu rasgado, com o véu retirado, agora eu contemplo a Deus, e quando eu contemplo a Deus eu tenho paz, quando eu contemplo a Deus eu tenho alegria, quando eu contemplo a Deus eu tenho esperança, quando eu contemplo a Deus eu enxergo alguém que é o Jeová Jirê, o provedor da minha vida, o Jeová Rafá, o que cura. O Deus é o Deus que não nos abandona, queridos. Eu me lembro de uma história de um casal de amigos muito próximos. Aquele casal se converte. 2 meses depois deles convertidos, a avó dele faleceu. E a avó era a mãe dele, que tinha criado. E eu, como pastor, o coração ficou muito pesado, com medo do que podia acontecer. Eu fui no sepultamento da avó daquele rapaz, novo convertido, e eu disse para ele, meu amigo, como que você está? E na minha cabeça eu estava assim, Deus, por que você fez um negócio desse? O homem vai sair da igreja? Acabou de se converter, a avó morre. E eu fui com o coração pesado para aquele sepultamento, com medo do que eu ouviria. E quando eu perguntei para ele, como que você está? Ele olha para mim e fala assim, pastor, Deus é tão bom. Deus é bom? Por quê? Porque ele me esperou me encontrar com ele para levar quem era o meu porto seguro na terra. Agora eu entendo, meu porto seguro não era a minha avó, o meu porto seguro é o meu Deus. Queridos, isso não é chegar para a igreja, isso é ter uma experiência real de conversão e entender, eu contemplo a um Deus que mesmo na morte, mesmo num momento difícil, ainda assim, ele me conforta, ele está comigo, ele é o meu porto seguro. Tá fazendo sentido, querido? Sim ou não? Sim. Então pare de olhar para o problema, porque você vai começar a refletir o problema. Para de olhar para a opinião dos outros, porque você vai começar a refletir insegurança. Para de olhar para a comparação, porque você vai começar a refletir vergonha. E comece a olhar para Jesus, porque você vai começar a refletir a glória dele. Amém. Tá fazendo sentido? Sim. Segundo ponto, o inimigo não precisa te destruir. Ele só precisa capturar os seus olhos. Porque quando o inimigo captura os seus olhos e tira os seus olhos de onde você precisa estar com os seus olhos, ele consegue te desestabilizar. Vou te dar um exemplo bíblico. Adão e Eva. Deus vira para Adão e Eva e diz o seguinte, olha como é que Deus é um Deus abundante, queridos. Deus diz para Adão e Eva, vocês podem comer de todo e qualquer fruto livremente que está nesse jardim. Chega o miserável do Satanás e vira para eles e diz o seguinte, presta atenção aqui. Deus diz que eles podem comer de todo e qualquer fruto do jardim livremente, mas ele faz uma ressalva. Qual é a ressalva? Não pode comer do fruto do bem e do mal. Mas eu imagino a cena que tenha sido assim, quer ver? Vou falar aqui, tá bom? Como se fosse aqui. Aqui é a árvore do bem e do mal que eles não poderiam comer. Deus, na minha visão, ficou na frente da árvore do bem e do mal e disse o seguinte, vem aqui comigo e olhem todas as árvores do jardim. Eles de costas aqui para a árvore do bem e do mal. É como eu imagino, a Bíblia não fala nada disso. Isso é a versão internacional segundo Elton. Tudo bem? Deus vira para eles e fala, daqui, venha daqui e olha, tá vendo tudo? Tô vendo tudo. Então vocês podem comer livremente de toda e qualquer planta que tem aqui. Fechou? Fechou. Satanás chega e diz o seguinte, Eva, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Foi isso que Deus tinha dito? Mas a pergunta dele foi tão capciosa, foi tão, como diz lá no Rio, sinistra, que ela fez assim, ó. Agora também como eu imagino a cena. Eva virou e falou assim, não! Deus falou que eu posso comer de todas as árvores do jardim, menos dessa. A Bíblia diz que Eva viu a árvore
E quando ela vê, ela pensa, parece bom. O que me faz acreditar que Eva tinha tanta coisa para se deliciar naquele jardim que ela nunca tinha parado para olhar para a árvore do fruto do bem e do mal. Só que quando Satanás inverte, ele captura o coração dela, sim ou não? Não! Ele capturou os olhos. Na verdade, o que eu acho que ele disse foi assim, boba, se você comer, tu vai emagrecer. Eu acho que foi a sacada de Satanás. Ela olhou e falou, tô precisando. Porque as mulheres não precisam, mas sempre precisam. Sim ou não, mulheres? Mas vamos voltar ao que interessa. Satanás não capturou o coração de Eva, ele captura os olhos e quando ela vê, ela peca. Aquilo que você contempla, você deseja e aquilo que você contempla, você se torna parecido. Deixa eu falar uma coisa para você. Não deixe Satanás pegar os seus olhos, porque quando ele pega os seus olhos, sabe o que acontece com a gente? A gente começa a pensar naquele negócio, a gente começa a ver notícia. Quem aqui já começou a ver notícia e começou a ficar enfermo? Eu parei de ver Jornal Nacional. Eu aboli esse negócio da minha vida. Tá comigo? Somos nós dois, então. Sabe por quê, querido? Notícia boa vende? Só vende desgraça. Um dia eu fui, na época da pandemia, eu fui na padaria cedo, antes de tudo abrir, a padaria estava aberta, e eu chego lá e eu tô vendo aquelas covas sendo abertas. Lembra das covas sendo abertas por um prefeito chamado Covas? Covas. Era o nome do cara. E ele abriu 600 covas. Quando eu olhei aquilo, o nome do cara da padaria era Elton. Bom de Resende é isso, né? Você conhece todo mundo. Eu falei, Xará, pelo amor de Deus, desliga essa televisão, porque 6 horas da manhã já tem tragédia. E a gente se alimenta de tragédia, e a gente lambe as tragédias, e a gente fica nesse... E sai desse negócio em nome de Jesus e começa a olhar para o autor e consumador da sua fé, começa a olhar para aquele que pode te dar uma esperança. Para de olhar para as coisas ruins e começa a orar pelas coisas ruins, até pelos seus inimigos. Sabe por que eu duvido você começar a orar pelo seu inimigo? Porque você tem medo de gostar e amar ele. Porque quando a gente ora por algo, Deus não transforma quem a gente está orando, Deus transforma a gente. Começa a orar pelo seu inimigo para você ver se você não vai começar a gostar dele. C.S. Lewis, num livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ele diz, a distração e a ansiedade são ferramentas poderosas. Não é só levar alguém ao pecado escandaloso, mas é manter alguém ocupado demais para olhar para Deus. Com o que eu e você estamos nos ocupando? O que você tem olhado? Terceiro e último lugar. Agora deu certo. Primeira coisa, você se torna parecido com o que você contempla. Segundo, o que você tem olhado? Terceiro, como é que eu faço para mudar o meu foco? Eu me lembro que uma vez, Suzane tinha um acompanhamento profissional de uma psicóloga. E Suzane disse para ela o seguinte, tem hora que eu fico envolvido num pensamento que eu não consigo sair dele. Alguém já ficou assim? Preso num pensamento? Só nós dois que estamos prestando atenção nessa palavra aqui. Ninguém mais. Eu estou gostando da senhora, porque a senhora está comigo aqui. O resto não tem coragem de falar não, mas tem um monte de gente que fica presa em pensamento também. Eu sei que tem. E eu não preciso nem do Espírito para me revelar isso. Eu sei que tem gente que fica assim. E quando você fica preso num pensamento, e você não consegue sair dele, Suzane falou, o que eu faço para sair desse negócio? A psicóloga deu uma receita simples para ela. Você está preso num pensamento porque você está fazendo a mesma coisa. Muda de atividade. Você vê se não muda o pensamento. Eu me lembro que uma vez, numa palestra de adolescentes, alguém virou para mim, um adolescente, perguntou assim para mim, pastor, como é que eu faço para não ter aqueles pensamentos que o senhor sabe que todo adolescente tem? Aí ele falou, o que eu faço para me livrar disso? Eu falei, você conhece um negócio chamado polichinelo?
Ele falou, não. Eu falei, vou te ensinar. Faz 500 para você ver se você aguenta pensar em alguma coisa que não seja descansar. Queridos, quando você muda de atividade, você muda o foco. Quando você muda de atividade, é mudar aquilo que você está olhando. Então, olha só, se você tem olhado, se você acorda todos os dias e olha notícia ruim, em o nome de Jesus, sai desse negócio e muda o ciclo. Você precisa trocar. Em primeiro lugar, troque o problema pela presença. O problema é real, sim ou não? Sim. A dor é real, sim ou não? A luta é real, sim ou não? Jesus não te chama para negar a realidade, mas ele te chama para colocá-lo no centro da realidade. O problema é quando a gente olha para aquilo que é a realidade, ou aquilo ali que é real, e transforma aquilo no nosso centro. O que o Senhor quer de mim e de você, queridos, é que eu e você mantenhamos os nossos olhos firmes em Jesus. Porque quando eu olho para Jesus, os problemas vão existir, assim como foi na vida do meu amigo. A avó morreu, não tinha como negar aquilo, só que ele olha para aquilo e fala, graças a Deus que eu descobri a razão da minha vida, que é Jesus, e coloquei no lugar da minha avó, porque senão agora eu não teria motivo para viver. O que Jesus nos chama é exatamente isso. Nós precisamos olhar não para os problemas, não para... Elton, tudo bem, na prática como é que eu faço isso? Eu vou te dar a receita prática agora. Primeira coisa. Você precisa contemplar Jesus nas Escrituras. Sabe por que muitas vezes a gente não sabe o que está escrito na Bíblia? Porque a gente lê para cumprir um papel. Se você hoje aproveitou o tempo para ler 1 João, é primeira ou primeiro? Primeira. Por quê? Que é isso? Sensacional, pastor. Parabéns pelo seu trabalho. Vamos lá! Quando a gente contempla Jesus nas Escrituras, é contemplar, é encontrar com Jesus. Não é estudar a palavra para ser um técnico, um teórico, mas é contemplar. Para tudo. Eu estou lendo aqui essa história. O que Jesus fez aqui? O que isso me revela do coração de Jesus? O que eu sinto? Abre para mim, por favor, Salmo 119, 18. Salmo 119, 18. Antes de você ler a palavra, faça essa oração. Diz assim, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Oração simples, sim ou não? Vai ler a palavra, querido Deus? Abre os meus olhos. Me faz enxergar um versículo que seja verdade para a minha vida, que seja aplicável para a minha vida. É assim que a gente faz para a gente manter o nosso pensamento em Jesus. Para eu fixar os meus olhos em Jesus, eu preciso olhá-lo na palavra. A segunda coisa, você precisa ajustar o que entra. Porque aquilo que entra faz toda a diferença e a mudança na minha vida. Vou tentar te dar um exemplo prático. A pessoa quer se divorciar. Geralmente ela procura um divorciado. E quando ela procura um divorciado para conversar, qual que é a dica que o divorciado dá para ela? Mete o pé. Lá no Rio fala assim, ó, mete o pé, vaza, corre, larga essa tranqueira para trás. Porque aquele que já passou por o trauma de um divórcio quer que o outro se livre daquilo o mais rápido possível. Mas quando eu começo a olhar para Jesus, e eu começo a me focar naquilo que ele diz sobre mim, eu começo a ler menos notícias, menos comparação, eu começo a ter menos reclamação, porque reclamar é bom ou ruim, gente? Assim, reclamar é bom ou ruim? É bom pra caramba. Reclamar é bom. Reclamar é uma delícia. Gente, falar mal dos outros é uma delícia. Se você falar que não é bom, bota a mão na minha cabeça e ora por mim. Porque falar mal dos outros e reclamar é bom. A consequência é ruim. Mas o ato não dá um prazer, não? Não dá, não? Não, peraí. Além de nós dois, deve ter mais alguém aqui que tem esse sentimento. Não é possível. Ah, obrigado, querido. Tem mais uma corajosa lá atrás.
Não, foi tirado essa manhã, em nome de Jesus. Tem mais um, né? Boa. Aqui também. E pior que nem foi dela mesmo. Tipo assim, aqui também. Não, aqui também. Oh, Deus. Obrigado, Senhor. Porque o Espírito revela. Tem mais? Uma vez, queridos, eu ouvi de um pastor, quando ele perdeu a sua esposa, ela faleceu com câncer. E o pastor disse, eu passei dias tão escuros, tão ruins, tão tenebrosos, que eu não tinha o que orar. E eu aprendi com ele, pastor. Ele disse o seguinte, eu abri os salmos e eu lia os salmos para que o Senhor recebesse o que eu não tinha para orar. Mas eu não podia deixar de expor, de explanar, de colocar o que eu estava sentindo para Deus. Quando a gente ora a palavra, querido, a gente começa a preencher a nossa vida com aquilo que a própria palavra diz. Porque o que a palavra diz é mais importante do que aquilo que eu tenho a dizer sobre a palavra. E o meu convite para você nessa noite é que você precisa parar de olhar, seja para você, seja para os problemas, seja para as contas. Eu me lembro de uma vez, Suzane e eu quebramos financeiramente. Nós tentamos fazer um trabalho. Tem que fazer o curso de 6, gente. Tem que fazer o curso de 6. Lança logo esse curso aí. Tentamos trabalhar com a internet e deu ruim. Nós quebramos. E eu me lembro de um dia que eu olhei aqueles boletos em cima da mesa. Olhei para a nossa conta. Eu disse, eu vou experimentar um negócio aqui. Porque a gente criado na Igreja Batista, a gente não tem muito a cultura de fazer isso. Mas eu falei, eu vou fazer um negócio meio pentecostal aqui agora, sabe assim? Olhei para aqueles boletos, botei a mão em cima deles. E eu disse, a tua palavra diz, Davi fala num dos salmos, já fui moço e hoje sou velho. E nunca vi um justo mendigar um pão, e nem a sua descendência. Que eu disse, Senhor, meus avós eram justos, meus pais justos. Eu me considero uma pessoa justa. E eu estou vendo que eu tenho boletos para pagar e eu não tenho dinheiro na conta para pagar. E eu começo a declarar a tua palavra, com as mãos em cima dos boletos, querido, de verdade. E eu falei assim, com muito tremor, eu disse, eu declaro que todos esses boletos já estão pagos. Eu não sei como, mas todos aqueles boletos foram pagos. Eu me lembro de uma vez, eu trabalhava na Convenção Batista Brasileira, e eu estava com 3 pastores bem famosos da denominação. Prefiro não citar o nome deles. Mas eu perguntei. Eu falei, vocês já fizeram alguma oração assim que ninguém pode saber? Aí um virou para mim e falou assim, a nossa igreja queria comprar um terreno. E eu fui lá no terreno que a gente queria comprar, olhei para um lado, olhei para o outro, tirei o meu sapato, botei a planta do meu pé e falei, Senhor, a Bíblia diz que onde a gente colocar a planta do nosso pé, nós vamos herdar. Eu falei, e aí? A igreja comprou. Aí eu virei para o outro e falei, e você? Minha esposa estava enferma. Eu falei, e aí? Eu fui lá em Tiago. E lá em Tiago diz, se há alguém entre vocês enfermo, que um presbítero, ele falou, não sou presbítero não, mas eu recebi aquela palavra, o presbítero leve até o presbítero vai ungir com óleo, vai orar e essa pessoa vai ser
curada. E eu cheguei na frente da minha esposa, eu não tinha óleo ungido em casa, eu nem sabia como é que era isso. Fui na cozinha, peguei um pouquinho de azeite, botei na minha mão, botei na testa da minha esposa e falei, Senhor, a tua palavra diz, que lá Tiago diz. E ele citou, e ele falou, naquela mesma noite a minha esposa ficou curada. Eu falei, eu posso contar essa história? E os três falaram assim, só se não citar o nome. O que eu quero dizer para vocês, queridos, é que orar a palavra, ela funciona. Independente de como que nós cremos nisso. Você está entendendo? Entenda o que eu quero dizer. Eu não estou aqui fazendo uma revolução de nada. O que eu estou querendo dizer é que quando nós tiramos os olhos do problema e começamos a fitar os nossos olhos em Jesus, o primeiro a ser mudado somos nós. E quando nós somos mudados, as coisas começam a mudar ao nosso redor. Então, em nome de Jesus, se você está olhando para aquilo que não é para você olhar, uma vez que você já tirou o véu, agora olhe para Jesus e comece a refletir Jesus. Amém? Vamos orar? Ah, Jesus, como é bom saber que o Senhor está no nosso meio e o Senhor fala conosco. Obrigado, Pai, porque tudo aquilo que nós pedimos em o nome de Jesus, o próprio Jesus diz que o Senhor fará. Então ajuda a gente, ó Deus, a olhar para Jesus. Ajuda a gente, Senhor, a olharmos para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Ajuda a gente a se desconectar daquilo que não nos aproxima do Senhor e que nós conectemos com o Senhor. Nós queremos nos tornar parecidos contigo e só vamos nos tornar parecidos contigo se tivermos um relacionamento sólido contigo. Então ensina a gente a ter esse relacionamento, ensina a gente a orar, ensina a gente a ler a tua palavra, ensina a gente, ó Deus, a agir como o Senhor age. Porque é só assim que nós vamos vencer esse mundo, porque o Senhor venceu. E se agirmos como o Senhor, venceremos o mundo assim como o Senhor venceu. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por essa palavra, que ela encontre lugar no coração desses que ouviram essa palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.